E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de CSA e Cruzeiro que se enfrentam nesse domingo, dia 27 de junho, a partir das 8h30 da noite no estádio Rei Pelé em Alagoas, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA está na zona de rebaixamento com apenas 5 pontos conquistados após 5 jogos e o Cruzeiro ocupa uma posição intermediária na tabela, mas não está muito melhor que isso, a gente tem 7 pontos em 6 partidas. É um confronto direto, né? Caso vença, o CSA ultrapassa o Cruzeiro na tabela. Em caso de empate, ambos seguem como estão. E se a gente vencer, consegue abrir uma diferença para esse adversário e principalmente se aproximar do G4, né? Porque nesse momento o último time dentro do grupo de classificação já está com 12 pontos e o Cruzeiro precisa da vitória para se manter em contato com esse grupo, que é o nosso grande objetivo, subir de divisão no final da temporada. Mas falando das prováveis escalações e começando com o CSA do treinador Bruno Pivetti, que já enfrentou o Cruzeiro nessa temporada enquanto era técnico do Tombense, né? Mas o provável 11 inicial tem o goleiro Thiago Rodrigues, a zaga com Matheus e Lucão, lateral direito Cristóvão, lateral esquerdo Kevin. No meio-campo, Giovani é um primeiro volante, o Gabriel sai um pouco mais pro jogo, Renato Cajá é um meio armador centralizado, o Iago atua como um ponta direita, o Yuri é um atacante mais pelo lado esquerdo e o De La Torre é o centroavante. O CSA tem alguns nomes conhecidos no futebol brasileiro, o De La Torre, por exemplo, centroavante do time, é o artilheiro na temporada com 12 gols marcados em 24 jogos. O Renato Cajá foi contratado essa semana e deve fazer a estreia contra o Cruzeiro, um meia muito experiente, canhoto, bate muito bem na bola. O Iago, ponta direita, ajudou o Cuiabá na última temporada a conseguir o acesso para a Série A, né? Ele é um canhotinho que puxa para dentro, um jogador bem habilidoso. Gabriel é aquele meia que apareceu muito bem com a camisa do Bahia, foi contratado pelo Flamengo, não vingou, né? Normalmente jogava inclusive mais como um ponta, mas no CSA desde a época do Mozart tem feito esse papel ali de um segundo volante, que na verdade é um meia ali de ligação. O Giovani, que faz o papel de um primeiro volante, teve uma passagem pelo Cruzeiro lá atrás em 2012, nem chegou a jogar pelo clube e recentemente foi especulado aí para um possível retorno, né, quando ventilaram aí a possibilidade de um pacotão de reforços vindo do time alagoano, coisa que eu acho que pro bem das duas equipes não se concretizou. O zagueiro Lucão também foi especulado no Cruzeiro e é um jogador que apareceu muito bem no São Paulo. Depois teve uma oscilação grande, entrou numa péssima fase, era odiado pela torcida, rodou no futebol português e tem feito uma boa temporada aí na quarta zaga do CSA. O Kevin, lateral esquerdo, enfrentou o Cruzeiro na temporada passada jogando pelo Náutico. É um jogador de muita força física, velocidade. O Bruno José deve ter dificuldade nesse confronto, inclusive. E o Thiago Rodrigues merece um destaque porque foi o melhor em campo na última partida. Foi muito exigido, fez uma série de boas defesas e foi o principal responsável pela primeira vitória do CSA na Série B, conquistada por 1-0 contra o Londrina, né? Então tem tudo para ser um adversário bem complicado para o Cruzeiro, até porque o CSA tem um histórico recente, é um time que tá engasgado pra gente, o Cruzeiro precisa buscar esses pontos e dessa vez a gente tem lei do ex como treinador, diretor e também como jogador, tá? Mas vamos falar aí da provável escalação do Cruzeiro de Mozart, que não sabemos se vai jogar por música, mas deve ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Joseph, Ramon e o Everton. Cáceres é o ala pela direita, Felipe Augusto pela esquerda, Matheus Barbosa e Rômulo os meio-campistas centrais, Bruno José é o meio-atacante pela direita, Marcinho mais pela esquerda e o Guilherme Bissoli é o centroavante. Antes de falar sobre as possibilidades, essa aí é a lista dos relacionados do Cruzeiro para a partida, tá? O Mozart levou apenas 20 atletas e a gente nota de cara a ausência do Rafael Sobis, né, que foi preservado desse jogo por causa da sequência de jogos, desgaste muscular. O Norberto, lateral direito, não viajou por causa de um acordo entre os clubes, né? Ele veio do CSA para o Cruzeiro, mas ficou estabelecido que ele não jogaria essa partida. Na zaga a gente tem também a ausência do Paulo, que tomou cartão vermelho na última partida e está suspenso. O Eduardo Brock também está fora, esse por questão física. O Giovanni Piccolomo também não viajou por causa de desgaste muscular e o Flávio não foi por opção da comissão técnica mesmo. Quem reapareceu na lista de relacionados é o atacante Thiago, que chegou a estar treinando em separado com o antigo treinador e fica como opção de banco
banco, né, podendo eventualmente até entrar aí no segundo tempo na vaga do Bissoli. Mas pra gente focar aqui na formação de time titular do Cruzeiro, a principal dúvida é nessa posição do zagueiro pela esquerda, que eu coloquei aqui o Everton como nome mais provável, embora ninguém consiga cravar com 100% de certeza que ele realmente vai jogar. Até porque no último jogo dele, a partida contra o Operário, ele foi expulso por uma entrada violenta ainda no primeiro tempo, e pode ser que o Mozart opte por outro jogador. Mas caso o nosso treinador queira mexer o mínimo possível no time, mantendo aquela estrutura de 3 zagueiros que ele falou que é o que ele pretende fazer no time do Cruzeiro, o Everton seria a entrada mais óbvia. E o fato dele jogar pela esquerda, eu acho que se justificaria porque o Joseph normalmente joga pelo lado direito, nos outros clubes também. O Ramon, para fazer esse papel de um zagueiro jogando pelo lado, eu acho bem complicado, porque ele tem se mostrado um jogador bem lento ultimamente. Mas como a gente não tem Paulo nem Brock, acho que o Everton jogando pelo lado esquerdo seria a alternativa para mexer o mínimo possível. Agora vamos falar de outras possibilidades, tá? Se o Everton começa fora do time, o Mozart falou numa coletiva da possibilidade de usar o Matheus Barbosa como um dos zagueiros, que é um papel que ele já fez na época de base, inclusive jogando pela seleção brasileira, né? E no caso dessa opção do Barbosa na zaga, Ariel Cabral e Adriano são os mais cotados para ocupar a vaga aqui no meio-campo. Eu acho que o Adriano é um jogador bem melhor, mas do jeito que o Mozart tem privilegiado jogadores experientes, não seria um absurdo se começa com o Cabral, o que na minha opinião tornaria o nosso meio-campo muito lento e pouco combativo, né? Mas é uma possibilidade. Uma outra alternativa que a gente também não pode descartar seria o Matheus Barbosa fazendo papel ali no meio-campo e o Mozart optando pelo time jogar com 2 linhas de 4, né? Nesse caso, o Joseph e o Ramon seriam os zagueiros, o Cáceres faz a direita. Ele poderia botar o Felipe Augusto como um lateral esquerdo, né? Como ele jogou na partida contra o Vasco, mas eu não acho muito provável, até porque a gente tem aqui a possibilidade de botar o Matheus Pereira, e aí o Felipe Augusto poderia ser um meia mais aberto pelo lado, com o Marcinho assumindo o papel aqui de um meia atacante centralizado, né? A gente jogaria num 4-2-3-1 mais clássico e que de certo modo até espelharia a formação que deve ser utilizada pelo nosso adversário. Então essas são possibilidades, tá? Mas certeza da escalação a gente só vai ter às 7h30 da noite mesmo, quando o treinador divulga oficialmente, e tô na expectativa para que a gente veja aí um bom jogo de futebol. O meu palpite para esse jogo vai ser CSA 2, Cruzeiro 3. Os gols do CSA vão ser marcados por Renato Cajá e Gabriel, e o Cruzeiro balançará as redes com um gol do Bissoli, um do Marcinho e um do Bruno José, para representar a lei do ex, né? Porque muita gente não sabe, mas o Bruno José teve uma rápida passagem pelo CSA na última temporada. Lembrando que a bola rola a partir das 8h30 da noite e a transmissão do jogo vai ser feita apenas pelo Premier FC. Bom, galera, se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para dizer o que você espera da partida. Deixa também o seu palpite de placar e como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto, considerando obviamente aqueles 20 relacionados, né? Porque não tem como escalar um jogador que não tá na cidade do jogo. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 10h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela live falando sobre a partida, dando nota para os atletas, e tomara que a gente tenha motivo para falar bem da atuação do Cruzeiro e também do resultado. Mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!